Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22, que nos diz o seguinte: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos com reverência diante da Tua palavra e suplicamos a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas e o entendimento dela para o nosso viver diário. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada, assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Nós vivemos numa ilha cercada de água. É quase que impossível, né, nós não sairmos de casa ou passarmos alguma hora do dia ou da semana, sem que nós enxerguemos o mar. O mar se torna uma referência nas nossas vidas. E eu lembro quando, ainda bem jovem, fui morar em Campinas, São Paulo, fazer lá o seminário. E quando eu cheguei lá, nos primeiros dias, eu fiquei muito injuriado, né? Porque eu abria a janela e só olhava aquela coisa reta, assim, né? Não via nada. Não sentia o cheiro de mar, né? Não via aquela sensação. E isso, engraçado, porque eu nunca tinha passado por essa experiência. Então, nos primeiros dias eu não havia identificado que era isso. Mas depois de um tempo, eu percebi que sim, era isso, né? A ausência do mar estava mexendo comigo, e o mar realmente tem essa relação muito próxima, especialmente nós que moramos aqui. Agora imagine que entre tantas praias como nós temos na nossa cidade, um surfista resolva ir aqui numa das nossas praias e aproveitar um dia de ondas fartas. E de repente ele desliza sobre essas ondas, mas por um determinado instante ele se distrai com alguma coisa ao seu redor. Ou de repente um outro surfista que passou por perto, ou de repente uma moto aquática, enfim, alguma situação ou um pensamento que tenha tirado dele o foco naquele instante de fazer aquilo para o qual ele havia se determinado. E, de repente, ele cai. De igual modo, a história de Pedro nos mostra como que, muitas vezes, enquanto nós estamos trilhando o nosso dever, fazendo as nossas obrigações, nós podemos facilmente ter os nossos olhos desviados
e afastados da presença de Deus. Ainda mais no tempo que a gente vive, no momento da história em que tanta coisa acontece ao mesmo tempo, tantas informações, tantas notícias, tanto conhecimento pulverizado de todos os lados. Muitas vezes o nosso coração ele se sente até mesmo aturdido, justamente porque nós estamos sendo atacados por todos os lados e o nosso coração, a nossa mente, em grande parte não consegue processar tudo isso. E quando nós nos debruçamos sobre esse texto da palavra e lemos sobre essa passagem, nós vemos que Jesus havia acabado de passar por um momento muito difícil da sua vida. Ele havia acabado de saber da morte do seu primo, João Batista. E aquilo certamente havia mexido com seu coração. E não apenas por isso, mas porque João Batista, como sabemos, tinha um ministério impactante, importante, mas Jesus também estava sempre cercado de multidão, de pessoas, de muita gente. Então, o capítulo 14, ele começa falando sobre a morte de João Batista e também depois nos fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Então, Jesus, imagine que como eu e você, é uma pessoa que de repente sabe de uma notícia difícil, dura, da morte de um ente querido, de alguém que tinha uma expressão, uma importância muito grande para ele, e ao mesmo tempo ele está sendo levado por toda sorte de coisas, de situações, de gente que está procurando ele, querendo algum tipo de benefício, de cura, de restauração, e Jesus é esse que está ali pressionado, apertado pela multidão. E de repente Jesus se vê meio que no limite das suas forças e ele diz o seguinte, ele manda que os discípulos entrem num barco e se dirigissem para o outro lado. E enquanto isso, o texto nos fala que Jesus, tendo despedido as multidões, ele sobe o monte a fim de orar sozinho. Algumas pessoas podem até dizer assim, não, porque na verdade o que Jesus está instituído aqui é que o bom é orar no monte. Não, não é isso. Tem muita gente que nunca vai conseguir subir no monte. Mas Jesus, na verdade, estava querendo fugir da multidão. E o único lugar que Jesus poderia ficar sozinho era em cima do monte. Porque lá ninguém ia atrás dele. As pessoas estavam nas cidades, nos encontros, no cotidiano ali. E Jesus olhou para tudo isso e disse, eu preciso fugir desse instante. E Jesus então despede os seus discípulos, fazendo com que eles entrem naquele mar, dentro do mar da Galileia. E o mar da Galileia é conhecido por suas tempestades repentinas, violentas, também pela sua geografia circundante, muito característica da região. E os pescadores que lá viviam, eles estavam acostumados a lidar com situações de adversidade. Mas essa situação passada pelos discípulos de Jesus, ela nos parece particularmente mais difícil do que outras situações. Como dissemos, Jesus naquele momento também teve o desejo de ficar em silêncio, para orar. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós temos dificuldades de parar em silêncio para orar. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos ter o nosso tempo. Muitas vezes, por exemplo, quando eu saio de manhã cedo de casa para fazer alguma atividade, especialmente quando vou para ministrar alguma aula, aquela mania, né? A gente entra no carro e liga o rádio. Então, alguns dias atrás, e algumas vezes eu tenho feito isso, eu entro no carro e não ligo o rádio. E, de repente, eu me vejo muito bem, em silêncio. Orando, pensando nas coisas que eu tenho para fazer durante o dia. Só que a sociedade que a gente vive é uma sociedade que está acostumada a dizer que o barulho é necessário, que o som, que os grandes ruídos, eles são necessários para a vida humana. E Jesus busca, então, na solidão. E percebam que aqui é diferente. A gente pode até denominar de solitude, porque Jesus se impõe essa solidão. Não é uma solidão
que ele tem por si só, mas é uma solidão que ele deseja passar, porque tem como objetivo busca de conexão com o Pai. E aí então nós vemos que, enquanto isso, paralelo a esse relato, nós vemos os discípulos dentro do barco, numa situação inusitada. A situação é ser confrontados com o medo, ser confrontados com a dúvida, com a inquietação. E quantas vezes nós não passamos uma situação bem distante, bem longe ali de onde era o nosso porto. E aí nós fomos andando pela